Nos últimos anos, a logística de última milha ganhou enorme visibilidade. Ela é o elo final da cadeia de suprimentos, responsável por levar o produto até o consumidor final. E tem sido marcada por grandes desafios, mas também por muitas oportunidades de transformação social. De um lado, custos altos, complexidade operacional e condições de trabalho precarizadas. Do outro lado, a possibilidade de inclusão, geração de rendas e parcerias inovadoras que ajudam as empresas a atuar em contextos muitas vezes informais. Eu sou Vinícius Picanso, professor do INSPER e pesquisador do Centro de Estudos em Negócios, o CENEG. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os dilemas e as oportunidades da logística de última milha. Para isso, eu recebo hoje Leonel Bueno, Head Comercial e de Novos Negócios da Favela Log. Salve, gente. Muito obrigado, Leonel, por estar aqui conosco. E o professor Fernando Picasso, da Casa, coordenador do Núcleo de Estudos em Operações e Logística do INSPER. Olá, pessoal. Muito bom ter você também com a gente, Fernando. Obrigado. Este é mais um episódio da série CENEG Talks, um espaço dedicado ao debate sobre sustentabilidade numa perspectiva ambiental, social e também do ponto de vista de cultura e comportamento organizacional das empresas. Em cada episódio, teremos sempre um pesquisador do INSPER e um especialista de mercado ou da academia para nos trazer importantes insights sobre esse grande tema sustentabilidade em todas as suas abordagens. Bom, Leonel, eu queria começar com você e começar com uma pergunta bem de definição para a gente botar a bola em jogo aqui. Como eu disse, muito se fala em logística de última milha, né? Um tema que tem aparecido, é um termo que tem aparecido cada vez mais. E a minha pergunta é, você pode começar nos explicando o que é essa logística de última milha e por que ela é tão importante assim? Eu até sou um pouco crítico quando a gente fala assim, logística de última milha, porque o termo logística é muito amplo, né? Quem trabalha no setor e pensa logística, você pensa armazenagem primeiro, você não pensa transporte. E ali eu estou falando da parte literalmente de transporte, de aonde você vai estar levando especificamente de um ponto A para o ponto B, mas normalmente para um destino final onde aquilo vai ser consumido. Não onde aquilo vai ser ainda revendido ou ainda reindustrializado de algum jeito. Então, essa logística de última milha, obviamente, nos últimos 30 anos tomou uma proporção absurda por conta das vendas não presenciais, que já existiam por telemarketing, alguma coisa nesse sentido, mas com e-commerce, com a internet, com estudos, ficou mais forte. Então, essa parte, essa ponta da logística que envolve desde da armazenagem, movimentação de carga, transferência dessas cargas de CD para CD, ou ainda de um CD para um centro de operação que vai ali colocar aquela carga para ir para o destino final do consumidor, é o que se define de logística de última milha e ganhou uma relevância ainda maior nos grandes centros urbanos, né? Até porque você tem impactos diretos ali, seja com mais trânsito direto para as cidades, né? Mas todo mundo querendo a sua entrega mais rápido a qualquer custo, ou melhor, com o menor custo possível. Tem pressão de né? todos os lados. De todos os lados. Então, eu definiria a logística, ou melhor, né, o transporte de última milha, como essa questão de sair de um ponto A para o ponto B, mas que esse ponto B é o destino final daquela mercadoria. E aí, olhando por algumas perspectivas da importância, né, da última milha dentro dessa cadeia de suprimentos, né, quando a gente fala de custo, é estimado hoje que a perninha lá da última milha, ela tem ali mais ou menos 40% do custo logístico, né? Ou seja, é o maior significativo custo hoje, né, das operações logísticas dentro de uma cadeia de suprimentos. Quando a gente pensa também, principalmente depois da Covid-19, né, que aí a logística de última milha ela fica cada vez mais importante, a gente fala hoje de empresas como a iFood, né, que faz entregas aí de refeição, entregas de mercado, fazendo aí mais ou menos umas 3 milhões de entregas mês, né, mais ou menos. Então são milhões de entregas que acontecem, né, nos centros urbanos, olhando para essa operação da logística de última milha. Exatamente isso, Fernando. Acho que a importância que ganhou, né, essa prestação de serviço, seja normalmente por quem está vendendo, para quem está comprando, ela deveria ser mais debatida em todas as esferas da nossa sociedade, né? A academia debate bastante, eu sei. A iniciativa privada debate bastante, por quê? Porque está envolvido ali diretamente custos para ela e os custos altíssimos para isso. E esses custos ainda são elevados a partir da necessidade da conveniência que se quer, ou seja, existe uma briga fortíssima para quem entrega mais rápido, para quem leva isso
ponto. Com pandemia, isso ainda foi exacerbado por conta do mix do que foi comprado. A gente parou de comprar só eletrônicos ou algo que poderia ter 2, 3 dias, mas a gente passou a comprar até sabão em pó ou itens de primeira necessidade e que você precisaria não para muito tempo. E vocês falaram, né? Ambos falaram muito sobre tem uma mudança aí de uma busca por uma maior conveniência, né? E essas pressões de múltiplos lados que o Leonel abordou super bem. E tem também uma mudança, digamos, estrutural do mercado, que você tem entrada de muitos players fazendo, né, esse transporte de última milha, né? E então eu queria perguntar para você, Fernando, e depois a gente passa de novo para o Leonel, como é que você vê essa mudança estrutural no mercado brasileiro e a chegada desses novos atores no ecossistema? Ótima pergunta, e a gente vê vários movimentos acontecendo. Então a gente vê empresas que antes não operavam no last mile, ou seja, não faziam entrega nas residências dos consumidores, começando a fazer. E você vê novos players entrando no mercado brasileiro. Então a gente tem a Meituan, né, que é uma empresa chinesa, que é estimado que ela faz mais de 100 milhões de entregas mês na China, né, pelo pool de consumidores ali que ela atende. A gente vê a 99 Foods, que já operou no Brasil em um determinado momento, não deu certo, saiu da operação e agora está voltando, né? Então a gente vê nesse mercado de conveniência, de refeição, entrega de refeição, que é um last mile extremamente rápido, né? Porque quando a gente faz um pedido de refeição, eu faço um pedido agora para almoçar, eu não quero receber no jantar. Então eu preciso receber seguinte, né? E nem no dia Nem no seguinte. É porque até tem uma brincadeira que se fala que crise no setor de alimentação dura 3 horas. Até a próxima refeição, né? Uhum. Então a gente vê esses players entrando e gerando um aumento da competitividade do mercado interno, né? Então talvez a gente vai observar alguns benefícios aí acontecendo, principalmente pela perspectiva da mão de obra. Então pode ser uma oportunidade boa para os entregadores hoje, que dentro dessa cadeia de suprimentos que fazem a conexão de um lado ali, né, com o dono da carga, então o restaurante, por exemplo, e com o consumidor, né, que é quem está comprando a carga ou quem está fazendo o pedido, esse entregador muitas vezes ele é negligenciado dentro dessa cadeia de suprimentos e talvez então com esses novos entrantes, né, pode ser que crie um cenário mais favorável para esses entregadores. Eu espero que a concorrência produza melhores condições e melhores valores distribuídos em toda a sua cadeia, tá? E aí o que eu tenho acompanhado primeiro, antes de chegar no last mile, com os novos entrantes, é o comportamento onde está, vamos dizer assim, o core business mesmo deles, que é o marketplace da venda dos foods, né? Ou seja, eles estão ali, hoje a briga é pelos restaurantes, por quem vende naquele estabelecimento, tá? É óbvio que se você vende e você não tem quem entrega, tem um problemaço. Então você faz uma estratégia concomitante, você vai ali colocando, jogando dinheiro para cima para os entregadores, para que você atraia uma rede de entregadores autônomos nas cidades e que mesmo que você tenha poucos pedidos, você garanta que você não tenha uma experiência ruim, que quem compre não tenha uma experiência ruim, principalmente se for a primeira experiência. E é o que a gente está vivendo agora. E que ela é super determinante. É super determinante, né? Caindo aqui para o que a gente espera, que melhore toda a cadeia de valor para os entregadores urbanos, para as empresas que atuam, que também isso é pouquíssimo falado. A gente pensa no delivery, a gente pensa sempre delivery de food, a gente pensa como o que se chama comumente em operações de nuvem, ou seja, a uberização. O cara se cadastrou no aplicativo e ele aceita por ali tudo. Mas também tem uma operação chamada que são dos operadores logísticos, ou seja, eles definem as praças e o entregador está por baixo dele ali e se organiza melhor. E aí, pensando em conveniência, tem que ser em 15, meia hora, tá? Máximo 1 hora, senão dá errado. E food. E agora, essa ultra necessidade está se passando para o e-commerce, tá? E a gente vai viver, já está vivendo esse ano, mas muito forte, eu acho que no ano que vem, a entrada de novos marketplaces que é muito parecido. Muito gigantes na Ásia, tá? E que vão vir para cá. Os mais conhecidos já estão funcionando, o Kuai Shop e o TikTok Shop. Mas que muda a forma como o seller aí, como o comportamento do vendedor vai ser dentro da plataforma, tá?
como ele faz o ads, como que ele divulga, mas que essas empresas vão depender massivamente da operação de empresas que têm entregadores urbanos fazendo entregas para o e-commerce e nessa velocidade, tá? Não me espantaria se tivessem métricas ali de entrega em 3 horas, 2 horas, com uma omnicanalidade absurda, até pela configuração do negócio. Quando eu penso seller, é uma pessoa que está na cidade vendendo, né? Não necessariamente ela está com aquilo armazenado no centro de distribuição que vai sair e vai utilizar. Então, como que esse seller faz para entregar na casa de uma pessoa ali? Então, é essa briga aí que vai ficar boa. E aí eu acho que mora um dos grandes segredos do negócio que ninguém conseguiu fazer ainda. Né? Como que você mistura perfume com comida para entregar? Então, desafio muito difícil de fazer. É um mercado que vai ser muito interessante acompanhar, porque, pelo que vocês estão dizendo, é uma perspectiva ainda mais intensa de entrada de novos competidores e acirrando todas essas métricas, totalmente, né, que pressionam a operação, que pressionam o negócio. Então, e eu acho que tem um ponto interessante, e inclusive a gente no grupo aqui de estudos em operações e logística urbana, inclusive que o Leonel faz parte, que tem uma questão da competitividade agora no last mile, né? Então hoje eu como consumidor, eu preciso trocar meu celular, por exemplo. Eu entro lá numa plataforma A, e-commerce A e e-commerce B. E eu vejo o mesmo produto, o mesmo preço. Plataforma A me entrega em 2 dias com um frete grátis. Plataforma B me entrega em 5 dias e me cobra R$40 pela entrega, pelo frete. Qual que eu vou escolher? Exatamente. Geralmente, nós como consumidores, a gente escolhe o frete grátis e rápido. Então, o que acontece? Os marketplaces já perceberam isso. Eles sabem que o consumidor ele vai buscar, ele faz a comparação de preço entre os diferentes e-commerces e ele busca onde o frete é mais barato e mais rápido. Dado isso, essa competitividade ela só tende a aumentar. Então, se eu sei que o fator de escolha do meu e-commerce, da minha venda, está atrelado ao tempo que eu demoro para entregar e o custo dessa entrega, eu vou tentar fazer o quê? Ser o mais rápido, o mais barato possível. Então você cria uma pressão nessa operação de last mile que ela pode beirar o infinito. Onde que você para, né, nessa pressão? E então a gente cria algumas distorções de, por exemplo, eu faço a compra de um livro que eu poderia esperar 5 dias para o livro ser entregue em 2 horas. Né? E aí são questões, será que isso faz sentido? Criar essa pressão e esse custo adicional para essa operação, para uma entrega de um livro, por exemplo? Literalmente, a gente vai estar daqui a pouco entregando coisas que a gente não precisa receber tão rápido, de uma forma tão rápida quanto o que a gente queria receber rápido. Ponto. E aí, isso aí, a lógica que a gente está obedecendo é do GMV. Ou seja, vende mais? Então vamos fazer. Tal. A qual custo eu estou fazendo isso? Né? O custo hoje pensado é só o custo financeiro. Mas a gente não pensa numa cidade igual a São Paulo, uma metrópole. Se qualquer embarcador hoje quiser colocar 100 veículos, que sejam elétricos, tal, ele coloca, não tem regulação nenhuma sobre isso e não tem estudo assim que você tem que apresentar qual que é do o impacto que vai ter impacto. na cidade, né? Pois é. Né? Sim. Então, pensando por essa lógica, a gente tem isso. Só que, cara, eu não sei nem quais são a gente tem sempre 3 opções nessa questão de negócio, eu sempre penso muito isso. Ou a gente sugere, que é o que a gente pode ficar aqui, ou a gente reclama, que é outra coisa que a gente pode fazer aqui, ou a gente tenta resolver. Eu tentei resolver até empreendendo alguma coisa, mas, cara, são problemas perversos, assim, weak problems mesmo. A gente não tem soluções de prateleira para essas questões, tá? E eu vejo que não ter essas soluções também é bom. Porque aí a gente precisa literalmente ou ter uma melhoria contínua ou debater a coisa de uma forma mais ampla. Não, perfeito. Acho que faz todo sentido, até porque essa questão de problemas complexos a gente não resolve, a gente vai gerenciando porque ele vai mudando de natureza e lugar e o negócio fica meio fluido e acho que esse é um baita exemplo. E esse é o gancho perfeito para entrar no ponto que você tinha levantado anteriormente, que eu acho que é super importante. A gente está falando das múltiplas pressões geradas por essa mudança estrutural no mercado, preferência de consumidor, custo, novos entrantes, etc. Né, vindo também da área de logística e operações, acho que a gente sempre, às vezes, tem uma tendência a achar que as cadeias e as operações são máquinas, né? Mas no fim do dia existem pessoas, e vocês falaram muito sobre os entregadores, né? Então, Leonel, eu queria ir para esse ponto, queria começar aí e encarar de frente a dimensão social da sustentabilidade, se a gente puder colocar assim, que é essa ideia de que a operação de última milha ela é muitas vezes associada a essa precarização, né? Ou seja, são pessoas que trabalham em condições precarizadas.
Mas você também tem experiências e iniciativas que geram inclusão, né? E acho que você é um exemplo muito claro, né? O seu trabalho é um exemplo muito claro disso. Você pode contar alguns exemplos de como isso é possível? Claro, totalmente com o maior prazer, tá? Porque sim, existe uma forma de se trabalhar em que não se oferecem as melhores condições para as pessoas dentro do que ela vai performar durante o dia, né? Que normalmente estava muito ligado ao mundo de delivery de food, ou seja, e principalmente ao que é colocado como uberização, ou seja, os entregadores que estão na nuvem e que ficam esperando a entrega cair no seu celular para que eles comecem a trabalhar, ou seja, tem todos os tipos de incertezas para serem realizadas ali, né? Contudo, tem outras formas também de se trabalhar, mas aí eu brinco que assim, basquete, futebol, são esportes diferentes. Parece a mesma coisa, mas não é, né? E aí, o fato e dados que a gente pode trazer é que os entregadores, ninguém, na verdade, quer ser entregador, cara. O ser entregador é para ser um trampolim para a vida da pessoa. E essa receita que existe, tanto no food, mas principalmente nas iniciativas em que eu participei, seja empreendendo ou como executivo, são focadas em que esse trampolim na receita da vida do cara seja importante para que ele melhore ali suas condições de como ele se transporta, como ele dorme, como ele come, como ele vive na forma geral. Sabe qual que é o grande problema para a gente? É que o trade-off no Brasil é muito ruim. Ou seja, um entregador, aí do caso agora eu vou contar da minha experiência, tanto empreendendo com a Curry e Pedala, que são as startups psicológicas que eu fundei e foram adquiridas pela Americanas lá em 2019, tanto da Favela Log, onde eu estou hoje como head comercial de novos negócios. Né? Em ambos os lugares, a gente via ali, poxa, tem uma receita absurda isso aqui, a gente tem que fazer com que chegue entrega nesse cara. E que isso fosse, de fato, um trampolim para a vida dele. Tal. Só que, beleza, o cara sai de ser ajudante de feira, ajudante pedreiro, da informalidade total, passa a ser entregador, tá, do e-commerce, a renda dele triplica, o cara sai ali de 1.200 para 3.000 e alguma coisa, 4.000 em alguns casos até muito mais, né? No caso das startups de ciclologística ainda, não precisava nem ter uma carteira de motorista, ou seja, não tinha uma objeção, uma barreira à entrada zero, o cara precisava vir e saber andar de bicicleta. Tá? Basicamente isso. Só que quando o cara ele estabiliza e tem a previsibilidade dessa receita dele no dia a dia, mesmo sendo MEI, não sendo CLT, a gente teve muitos CLTs, mas a gente via que existia uma preferência clara dos entregadores por serem microempreendedores individuais por uma série de fatores que talvez não entrem aqui, né? Que é o fato de ele sentir o discurso de que ele é o responsável por ele mesmo, de que ali ele vai conseguir ganhar a vida dele, tarará, é uma preferência do cara. Dado isso, quando a gente até estimulava, né, teve uma das iniciativas que foi dentro da Americanas, que foi com a ZIT, em que a gente tinha 1.000 bolsas de estudo, tá? E que quem era elegível? Quem era entregador nosso. Por quê? Porque com o tempo ele, cara, agora eu posso trabalhar com logística, no galpão, me qualifiquei, me fiz alguma coisa de saída daquilo ali. Contudo, você tem formas ali de fazer isso, de você trazer mecanismos para que esses entregadores tenham uma performance e tenham um dia a dia mais eficaz e melhor. Quais são essas? Cara, muita tecnologia, roteirização para que ele rode menos, tá? Comunicação efetiva com o cliente para que tenha menos tempo na parada, tá? Você bloquear que ele fique mais de 10 horas trabalhando para você dentro do aplicativo, se for no caso seja uma plataforma. Você restringir os raios de atuação da jurisdição onde você entrega, do range de CEPs onde você entrega. Não permitir que trabalhe 7 dias consecutivos, ou seja, 6 dias, o 7º está bloqueado, você não trabalha para fazer isso. Não ter penalidade para quem é MEI, ou seja, você não quis vir hoje, tá tudo certo. Você é livre, tal. Não tentar adequar aquele cara ali. Então, quando você traz para esse mundo, você vê que tem possibilidades efetivas ali de você dar mecanismos e ver a renda daquele cara literalmente extrapolar o que ele iniciou, tá? Como eu falei no início, não acredito que todo mundo nasceu assim, pequenininho, e queria ser entregador. Tem muita gente que quer, tal. Contudo, não é ali o que a gente imaginava para aquela pessoa naquele ponto todo. Mas para ele sair é complexo, tá? Ainda tem uma outra questão, no caso do e-commerce, que muda muito para o entregador urbano, que muda até o que ele fala, o que ele faz para a família dele.
Ou seja, ele não é mais entregador do iFood, de comida, não desmerecendo, mas agora ele trabalha com logística, ele trabalha com e-commerce. É uma nova É uma percepção nova sobre o percepção trabalho que ele tem. social Claro. do trabalho dele, Uhum. né? E aí a gente, assim, cara, mesmo estimulando que seja um trampolim, Uhum. tal, a gente tem muita dificuldade para fazer isso porque é uma escolha pessoal, no fundo, e a gente não vai tirar ninguém que está performando ali para fazer essas questões, tá? Mas é um debate, assim, super interessante e que, no caso do e-commerce, pela recorrência que ele tem, ou seja, todos os dias, nos mesmos horários, você vai ter praticamente aquela mesma quantidade de entrega e subindo, porque o e-commerce ainda é um varejo pequeno no Brasil. Você pegar o digital e o físico, o e-commerce deve ser 15% a 18%, ou seja, um país maduro ainda vai alcançar 25% facilmente. E quando eu falo um país maduro, é que tem acesso a gadget, internet, Pix, né? Tem a infra, né, pra Tem infra, acontecer. então vai crescer. Então, cara, você dá estabilidade. Quando você dá estabilidade, você faz com que a performance daquele cara aumenta e você não tenha necessidade de ter milhares de entregadores. Você tem muito menos entregadores. No caso da nuvem e do food, você precisa de muita gente, porque você precisa deles na rua esperando aquilo, mesmo sendo milhões de entregas, mas isso fica muito mais dissipado ali. Aí, assim, a gente consegue dar muitas condições melhores do que para o food, ou seja, sei lá, e aí é complicado, tanto na iniciativa em que focava na parte ambiental, que era de ciclologística, oferecer a bicicleta já era tirar uma grande objeção desse entregador, e na Favela Log, oferecer o veículo, oferecer a moto abastecida e com manutenção também tira uma grande objeção de acesso ao veículo, né? Uma barreira. Então isso aí é você dar a estrutura para o cara e que fazer o acompanhamento do que ele está ganhando mensalmente, quinzenalmente ali, para que ele performe de uma forma extraordinária. Sensacional. Então é uma estrutura básica para construir em cima, basicamente, Totalmente, né? Que você tá totalmente. colocando. Legal, Fernando. Tem um ponto interessante que é quando a gente pensa nos negócios 100% digitais, né, e funcionando através ali do Last Mile Delivery, o entregador ele tem um papel estratégico de conexão, né, na cadeia ali entre o embarcador, o dono da carga, seja um restaurante, seja um e-commerce, seja uma loja, com o consumidor final. E em muitos dos casos é o entregador o responsável por uma boa experiência do cliente com aquela compra. Então, às vezes, né, muitas vezes acontece com a gente pede uma pizza no domingo à noite e a pizza chega lá com o queijo todo de um lado só. E aí a gente fica pé da vida, com fome, domingo já tarde, né, querendo só comer a pizza e você olha a pizza e não dá para comer direito. E às vezes foi uma entrega não bem feita, né, foi um manuseio do transporte no Last Mile Delivery não muito bem conduzido. Então o entregador ele tem um papel bastante importante e estratégico, eu até diria, para fazer com que a experiência do consumidor, quando ele acessa lá o e-commerce, o digital, para receber o seu produto através do Last Mile Delivery, ter uma boa experiência, né? Então, eu acho que as organizações como um todo, elas já estão começando a ter esse olhar da importância estratégica que o entregador tem, apesar de a gente ainda não ver que o valor criado dentro da cadeia tem um compartilhamento mais igualitário. A gente vê que players mais importantes conseguem capturar os maiores valores que são criados dentro dessa cadeia de suprimentos. Mas eu tendo a acreditar que a gente está indo para essa direção, que esses entregadores estão sendo vistos cada vez mais como um papel importante de ligação dessa cadeia, fazendo com que o fluxo de produto de fato aconteça. E para construir em cima do que vocês falaram e pegando o gancho do Leonel, Fernando, sobre essas experiências, eu acho que tem exemplos super interessantes aqui de como compatibilizar essa questão de inclusão. Na sua opinião, que lições a gente consegue tirar pensando em desenho de política pública ou de estratégia empresarial dessa experiência de aliar, né, a eficiência operacional com o impacto social positivo? Excelente ponto também. Eu acho que hoje, olhando na perspectiva ali de Last Mile Delivery como fator competitivo, a gente vê uma falta de colaboração entre as empresas e os diversos players ali, poder público ali incluso também, né? Então o que acontece hoje é que as empresas, olhando nessa lógica de competitividade, elas tentam fazer uma entrega cada vez mais rápida, ao menor custo possível, em detrimento de outras questões, em detrimento de impactos ambientais. Então eu vou colocar mais carro nas ruas para fazer essa entrega rápida acontecer, eu vou pagar cada vez menos, ou vou tentar pagar menos para o entregador para reduzir custo dessa operação,
Tá? E aí a gente vê, então, que esses impactos eles são exacerbados pela forma como essa operação está desenhada. Né? A gente tem, dentro desse grupo de estudos em operações e logística urbana, um executivo de uma empresa chinesa que começou a operar no Brasil e ele estava comentando para a gente que ele foi fazer uma retirada de produtos de um seller, né, de um vendedor que está na plataforma deles, na 25 de março, né? Quem aqui conhece a 25 de março durante a semana, né? Numa terça-feira de manhã, sabe o caos que é. Ou datas festivas. Ou datas festivas. Quem não conhece, experimente ir lá dia 24 de dezembro. É uma experiência única. De fato. Então ele foi lá numa segunda, terça-feira de manhã. Primeiro que ele não conseguiu parar o carro dele, ele teve que deixar em fila dupla, né? Junto com o motorista. Foi fazer a retirada no seller. Quando ele desceu para ir embora, primeiro ponto é que a van dele saiu com 30% de capacidade ocupada, ou seja, 70% de capacidade ociosa. Parado atrás do veículo deles, tinha 2 outros carros de 2 e-commerces ali, que provavelmente sairiam da mesma forma ali, com capacidade ociosa. Ou seja, uma completa falta de colaboração, prejudicando o trânsito, impactando negativamente no meio ambiente. Então a gente vê que a falta de colaboração é um dos aspectos assim chave que pode talvez mudar um pouco o jogo. Qual que é o desafio? É fazer com que essa colaboração aconteça uma vez em que se tenho uma entrega mais rápida e com custo menor, eu ganho o meu cliente em relação ao meu competidor. Então como que eu vou colaborar com o meu competidor? E aí a gente vai ter uma entrega ao mesmo tempo acontecendo com o mesmo custo. E aí qual que vira então o fator ali de competitividade? Então é interessante que parcerias entre empresas privadas pode ser um canal importante, né? Parcerias público-privada pode ser outro canal importante. Então a gente sabe que hoje numa cidade como São Paulo existem vários espaços públicos ou mal utilizados ou completamente abandonados. E esses espaços públicos poderiam funcionar, por exemplo, como pontos ali de estoque ou como transit point, né? Ou seja, a carga chega lá, bate ali, depois é entregue até o consumidor final. Então você consegue reduzir custo, você consegue melhorar a utilização de espaço público, né? Outros pontos importantes é a iniciativa pública talvez entrar em pontos ali em que a iniciativa privada não consegue atuar. Então a gente vê hoje um entregador do iFood, por exemplo, que fica 7 horas rodando na rua, ele não tem infraestrutura para parar, descansar, para recarregar o celular, para ir ao banheiro, para parar e almoçar. Então a gente vê uma falta de infraestrutura básica, né? Inclusive a gente teve a experiência em 2021 de desenvolver um relatório de Last Mile Delivery em parceria com o Banco Mundial para a Prefeitura de São Paulo. Exatamente, que envolvia a ciclologística, inclusive. Exato. Uhum. E a ideia era a Prefeitura de São Paulo entender, quais mecanismos eu, como ente público, posso desenvolver, posso pensar para tentar mitigar, né, essa precariedade de trabalho que está acontecendo aqui no Last Mile Delivery. Então, se eu pudesse olhar alguns pontos ali para melhorar esses aspectos, tanto sociais quanto ambientais, eu olharia a colaboração entre empresas privadas, e isso passa por uma mudança no ponto focal do que eu considero como fator competitivo, né? Parcerias público-privada, também na melhor utilização dos espaços públicos, e olhar o entregador como um player dentro dessa cadeia de suprimentos, tendo um papel fundamental de conexão, fazendo com que o fluxo de produto ali aconteça de fato e garantindo uma boa experiência para o consumidor final. Muito bom. Daria pra gente falar muito mais sobre esse e vários outros assuntos. E queria entrar no território das favelas, né? Que o Leonel tem uma experiência gigantesca, e o Fernando também tem feito pesquisa aplicada nesse tema já há alguns anos. E, Leonel, se a gente olhar para os territórios como as favelas, né? Como caso especial aqui, específico, quais são os principais desafios para essa operação de última milha? Nossa, olha, são alguns, né? Mas eu acho Lista que longa. vale a pena a gente contextualizar assim, o que é entendido até recentemente pelo Claro. IBGE como favela Uma favela, perfeito. no Brasil, né? Que o IBGE até 2022 chamava favela de aglomerado subnormal, né? Em que basicamente atende a alguns critérios de não ter regularização fundiária,
estrada de chão, luz, tudo, uma falta de estado por completa e ainda você tem que ter ainda por um recorte estatístico 51 domicílios, né? A mais que isso. Abaixo que isso nem entra como domicílio. Sim, então isso já coloca como o número de favelas é menor e a população oficial das favelas é menor. Se a gente for fazer uma análise diferente desse recorte do IBGE, Tá notificado, seria registrado, digamos, versus o que hoje existe. quase 13 mil favelas, Uhum, né? Então uhum. São Paulo aí o estado que mais tem favelas, as maiores do Brasil ainda Rocinha desponta como maior, mas tem Sol Nascente, né? Tem algumas em Manaus, no norte do Brasil que a gente fala pouco. E aí a gente acaba, às vezes, falando muito das, que eu chamo até as vedetes, assim, as que estão aqui em São Paulo ou próprio no Rio, né? E que não vão simbolizar, talvez, todas as dificuldades. Porque eu tenho certeza que quando a gente fala sobre dificuldades de last mile nas favelas, a gente vai falar de falta de endereçamento, né? Poxa, existe, quais são, tem igual a Rocinha, são quase 72 mil domicílios pelo IBGE, mas você chega a perguntar para qualquer uma pessoa da Rocinha, ela fala, não, tem mais de 150 mil pessoas, mais não sei das quantas e tal. Paraisópolis é a mesma coisa, Heliópolis é a mesma coisa. E aí, assim, medir o tamanho desse problema da falta de endereçamento, para mim, seria fundamental. Né? Já é um desafio. Já é um desafio. Por que que eu falo isso? Porque eu não vejo que esse desafio ele é tratado da forma como ele deveria ser tratado. Tá? Eu pergunto, quais são as iniciativas, seja do setor público, da iniciativa privada, para não atacarmos essa questão da falta de endereçamento, seja, estou falando agora de entrega só não, por conta de luz, conta de luz. Você não tem, às vezes você faz gato porque você não tem endereço, né? Ponto. E às vezes você vai estar obedecendo até todos os critérios do IBGE lá, mas você não tem um endereço oficial. Então, assim, qual que é o tamanho disso? Esse, para mim, é o primeiro desafio, né? Entender o tamanho do problema que a gente está falando. Porque eu suspeito, e aí voltando para nossa indústria aqui, pensando e-commerce, a venda não presencial e as operações logísticas e tudo, eu vejo que essa falta de iniciativa e de um plano de ação concreto é porque, assim, problema pequeno. Não é problema nosso. Segundo, é ter uma leitura, e aí eu vou falar muito mais para o varejo e para as marcas, né, do que a favela é de fato. Né? Não só como a favela como um mercado consumidor absurdo, mas você entender que ali tem uma potência, né, também de consumo, mas que uma potência produtiva. Tá? Então, quando você começa a entender, ter uma visão diferente do que é a favela, do que é esse território periférico, você muda tudo. Então, eu vejo ainda que existe uma miopia. Ou seja, se as marcas não estão participando das favelas, elas estão errando em algumas coisas. E aí é interessante a gente entender o porquê isso. Porque a pessoa que mora na favela, ela não tem margem de erro no dinheiro dela. E ela confia nas marcas por conta disso. Não é por uma questão apenas de status quo ou de consumo de primeira necessidade utilitário ali. É porque se eu vou comprar um telefone, cara, eu vou comprar um telefone bom que não vai me dar problema porque eu não vou ter grana para comprar outro. Tal. E aí, quando você consegue comprar, adquirir e tem uma experiência nessa aquisição, nessa compra positiva, poxa, comprei, paguei, recebi na minha casa e tudo, poxa, o seu sentimento é de pertencimento, conquista e estou participando disso. Agora, se você tem o contrário, uma frustração, tenho dinheiro, que seja, estou com Pix aqui forte para mandar para quem quer que seja, para comprar o telefone mais moderno e tal, quando chega ali na hora, tem o CEP, endereço, não é esse meu problema. Quando chega, tá lá 10 dias para entregar. Ou então, quando chega, seu CEP não é elegível a receber essa entrega. Tal. O sentimento de frustração que essa pessoa tem é absurdo. E aí a terceira coisa, que aí eu vou incluir os entregadores e incluindo esse mundo, principalmente do e-commerce, que vocês já devem ter escutado de alguns diretores de empresas de transporte ou de grandes marketplaces e embarcadores, por aí vai. Pô, que não tem carro, não tem entregador, é difícil, todo mundo competindo pelas mesmas coisas, tal. Mas pergunta para eles quais são as restrições que eles colocam para uma pessoa ser entregador. Né? Tem uma que é perversa, que é a SPC e Serasa. Né?
Tem outra que é perversa, que é, no caso nosso lá, a gente tem um projeto Recomeço, mas que é, poxa, pessoas que foram apenadas, cumpriram, pagaram o que elas tinham que pagar para a sociedade, agora elas querem uma nova oportunidade e não podem, né? Seja uma pessoa que ficou presa por conta de pensão alimentícia e acertou a vida dela, ficou presa, pagou e tudo, agora ela não pode porque ela tem tudo. Então, assim, as restrições são, para um país igual ao nosso, que tem 60 e tantos milhões de pessoas no SPC e Serasa, eu falei, cara, a gente está excluindo muita gente, né, para fazer isso. Então, assim, esse regramento, para quem possa ser entregador do e-commerce, tudo, eu acho que deveria ser muito bem revisto. Não estou falando que tem que abrir de sésamo, tudo, porque a gente vai cair em uma outra questão que você colocou, que é a da colaboração, que seria uma das respostas também, não do problema, mas de como poderia fazer diferente, que é como a última milha ela é vista como estratégica, eu não compartilho. Todo mundo. Então fica todo mundo, vocês podem fazer a experiência, mesmo aqui no asfalto, na área nobre, tudo, fica aqui no INSPER, na portaria ou em qualquer lugar onde vocês moram e vê quantos entregadores passaram ali para entregar um mix de produtos diferentes, mas que saíram de origens similares. Saíram de Cajamar, de Osasco, da Moca, tal, se foi São Paulo. Os suspeitos usuários. Exato. Então, assim, a colaboração, né, seria. Mas eu vejo que esses problemas que eu citei seriam ali entender. E eu destacaria o entendimento do problema de endereçamento, porque eu sei que ele existe, ele é latente. Bom, Fernando, para encerrar, a academia geralmente é requisitada para dar respostas, né? Então, assim, a pergunta é como é que a pesquisa pode ajudar as empresas, o poder público a endereçar pelo menos parte desses grandes desafios que o Leonel colocou. Eu acho que eu tenho mais perguntas do que resposta neste momento. Pois é, a gente costuma dizer que a ciência avança por perguntas, né, não por respostas, então fica... E olhando nessa linha do que o Leonel estava comentando sobre as operações de last mile nas favelas, dois pontos importantes que a gente tem visto nas nossas discussões, né, visitando a operação, pontos de benefício, então, por exemplo, quando a gente vê uma conexão de uma empresa privada multinacional que se pluga num ambiente mais considerado um pouco mais informal, que é um ambiente da favela, né, você cria benefícios ali para esse ambiente mais informal, que é a geração de emprego, então você emprega pessoas locais, e é importante, porque o Leonel estava mencionando a questão da falta de endereço, falta de CEP de algumas residências, e quando você emprega pessoas locais ali, essas pessoas têm um conhecimento geográfico muito grande, então elas conseguem fazer entregas em que dificilmente alguém que não é daquela região conseguiria fazer. Né, exatamente. Ela conhece as pessoas. Se ela não sabe onde é, ela vai conseguir chegar. Né? Alguém vai ajudá-la a chegar ali. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo é que você gera inclusão social. Então o morador ali daquela região que não conseguia acessar ou comprar um determinado produto de um e-commerce, ele agora consegue e recebe na sua casa aquele produto. Tá? Então você gera inclusão, e a gente estava comentando sobre um ponto super interessante, é que essa inclusão você gera de uma forma mais justa, digamos assim. Porque o que acontece? Eu hoje, se eu moro na região de Moema, Vila Olímpia, e eu faço a compra de um produto pelo e-commerce, como é uma região já conhecida, o custo para fazer a entrega lá é menor do que o custo de fazer uma entrega, por exemplo, numa favela. Então, o que acontece? A pessoa que está lá, que talvez tenha uma renda menor, ela ainda vai ter que pagar mais para acessar um determinado produto. E do outro lado, tem benefícios também para a economia formal. Então, para a empresa multinacional, ela aprende também com a operação, né, empregando aquele conhecimento local, entendendo como, né, as pessoas ali elas fazem entregas talvez mais eficientes, mais rápidas. O Leonel estava comentando comigo que eles foram premiados na operação ali que o Leonel toca por conta de questões de velocidade de entrega que não acontecem em outras regiões do Brasil. Então, acho que tem benefícios dos dois lados. E a gente aqui na academia, o que a gente está tentando entender esse fenômeno é, como que a gente melhora essa conexão? Como que a gente gera mais inclusão de um lado e mais conhecimento do outro, para fazer com que essa troca, digamos, entre informal e formal, né, ela fique cada vez mais forte e gere ganho para os dois lados. Muito bacana. Muito completando aí o que o Fernando falou, claro. E materializando assim, dando quase nome aos bois, né? Mais fácil. É que na Favela Log, onde eu estou hoje, que é um case assim
para lá de interessante, né? É um acontecimento mesmo para as favelas brasileiras, né? E tem responsáveis por essas questões. Um deles é o Celso Ataíde, fundador da CUFA e da Favela Road. Do outro lado, o Luciano Luft, que é um dos grandes empresários da logística brasileira, junto com o seu sócio, Guilherme Vinevski. Então, assim, essas pessoas, na pandemia, entenderam que, assim, que precisava escoar todas as doações que a CUFA recebia. E a Luft ajudou com muitos caminhões e tal. Vendo que essa malha estava sendo criada, peraí, por que a gente não continua levando isso para essas pessoas, né, para que de fato elas não sofram exatamente o que o Fernando colocou, que é a perversidade de, poxa, a gente pagar sabão em pó mais barato do que uma pessoa que tem uma renda menor e por conta da onde ela mora, tal, é um erro de design, mas é um contrassenso absurdo, né? E esse negócio deu tão certo, né? Favela Log deu tão certo, que aí eu comentei com ele que recentemente um dos nossos grandes clientes, que é a Amazon, ele premia dentro das suas métricas ali de gestão os seus parceiros. A gente é um parceiro e a gente ganhou o prêmio de EAD, né? Que é o Estimate Arrive Delivery, né? Assim, totalmente contra-intuitivo e com parceiros disputando, que não é assim uma disputa, mas com parceiros do Brasil inteiro. Então, assim, poxa, quando está com a Favela Log, a estimativa do tempo de entrega, ela é cumprida acima de 99%, né? Mesmo que tenha as questões de, por exemplo, a pessoa compra e aí ela tem endereço, mas não se entrega no endereço dela por algum motivo, ou ela não tem. Ela bota no campo de observação, onde que é para entregar. E a gente consegue fazer essa entrega com conhecimento local, né? Envolvendo as pessoas. Envolvendo as pessoas. Muito bom. Parabéns pelo reconhecimento. Obrigado. Acho que é um testamento à ideia de que dá para fazer diferente e fazer muito bem, né? Então, parabéns, Leonel. Bom, infelizmente chegamos ao fim. Foi um super prazer. Eu quero agradecer ao Leonel Bueno, da Favela Log, professor Fernando Picasso, do Núcleo de Estudos em Operações e Logísticas aqui do INSPER, por essa conversa super rica que a gente teve. Foi um grande prazer. E agradeço a você que acompanhou até aqui. Fica o convite para vocês assistirem os outros episódios da série sobre sustentabilidade, em que a gente tem o intuito de trazer grandes questões do tema, aproximando o mercado, sociedade e academia. E tratar os temas, né, com um debate amplo, bastante profundo e que tem impacto na vida de todos nós. Muito obrigado.